Boa noite. Parabéns, Denise, pelos anos de casado, né? 32. É isso. Parabéns para você, para o seu esposo. Boa noite a todos. Regina, Sônia, Fátima, Mônica, minha amiga, Sandra, Solange, Eliana. Que bom, né? Podemos estar juntos aí para fazer essa vibração para o nosso lar, para os nossos entes queridos, para todos aqueles que estão precisando. Vamos unindo já o nosso pensamento na figura do nosso Mestre Jesus. Vamos já nos acalmando, nos tranquilizando, pedindo aos nossos mentores que já possam ir envolvendo a nossa casa, né? Contamos aqui com a equipe da Fraternidade do Amor, física e espiritual, que está conosco, pedindo a eles que já comecem a visitar o lar de todos, nos preparando para que nós possamos hoje fazer uma vibração de muita luz, que nos traga paz, que leve aos nossos entes queridos, a todos aqueles nomes que nós estamos colocando no Instagram, no Facebook. Então, no final, daqui a pouquinho, a gente vai fazer essas vibrações, convidamos a todos para que a gente possa colocar muito amor, muita energia de cura, nosso desejo de ver essas pessoas se sentindo em paz, né? Então, já podemos iniciar, né, Elisa? Ele está aqui comigo. Então, já podemos iniciar. Já vamos fechando os nossos olhos. Colocamos já a nossa água fluidificada, não é? Quem não colocou pode colocar um copinho. Vamos sentindo que o nosso lar vai sendo envolvido com uma luz intensa, luz de muita paz, de tranquilidade. Vamos respirando com tranquilidade, percebendo que o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, querido amigo, está ao nosso lado. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos em Seu nome. E vamos cumprimentando todas as fraternidades que nos acompanham, as fraternidades dos índios, Itaporã e Bogotá, que possam estar fazendo uma limpeza em nosso lar. Cumprimentamos os pretos velhos, a fraternidade dos humildes, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe de enfermeiros que vai cuidando daqueles que estiverem doentes, já colocando ali o remedinho, nossa água e nossos alimentos. Vamos cumprimentando as demais fraternidades que trabalham conosco, a fraternidade de Maria de Magdala, exemplo de reforma íntima, os seus esforços. Vamos cumprimentando nossa mãezinha Maria de Nazaré, que vai nos envolvendo com o seu amor. E junto à mãezinha e ao nosso Mestre Jesus, nós agradecemos a Deus tudo o que somos, tudo o que temos, todas as oportunidades que Ele nos dá. E assim, vamos nos sentindo envolvidos pelo amor de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Nós queremos agradecer aqueles que estão conosco e que têm incentivado a divulgação do Evangelho, porque através das redes sociais nós podemos hoje levar uma boa mensagem, divulgar a mensagem de Jesus, trazer a mensagem positiva, não é? Nós temos aí um espaço
uma grande oportunidade e um grande poder também. E quando utilizamos a rede social, seja pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos ali a oportunidade de colocar a boa mensagem. Então, cabe a nós escolher, né? Selecionar que mensagens que nós gostaríamos de estar transmitindo naquele momento. A mensagem que nós divulgamos chega a pessoas que a gente nem imagina, né? Mas com certeza muitas pessoas estão ali lendo o que você postou, lendo o seu comentário. Então, qual comentário que eu estou fazendo, qual mensagem que eu estou levando, como é que eu estou utilizando o meu livre-arbítrio para transmitir essa mensagem? Onde é que eu gostaria de chegar? Eu gostaria que aquelas pessoas que estão lendo, que estão ouvindo, se sentissem bem, se sentissem em paz, não é? Tivessem serenidade em seu coração. Então nós temos aí um grande poder, todos nós que utilizamos esse espaço social, e como a gente disse, nós nem sabemos o alcance disso. Pode ser para alguns amigos, pode ser para muitos outros. Então que a gente possa refletir no alcance dessas mensagens e nas mensagens que nós estamos aí divulgando, que elas estejam dentro do Evangelho de Jesus. Mas o tema de hoje proposto é da reforma íntima. E nós todos sabemos que na doutrina espírita é um tema fundamental, né? Então o espírita sabe que ser espírita é fazer um esforço muito grande para dominar os seus instintos, seus defeitos, aquilo que ele traz, que ele não gostaria, mas também ele não consegue controlar, né? Aqueles defeitos que ele sabe que ele tem, mas que às vezes até sem querer, né? Sem desejar o mal do próximo, ele acaba errando, né? Então, essa reforma íntima é um tema constante para nós, não é algo de um momento, de uma vida, né? Se nós pensarmos aí dentro da doutrina, quando é que eu comecei a minha reforma íntima? Né? Foi nesta encarnação? Com certeza tivemos muitas outras lá atrás e também nos esforçamos, não somente para dominar alguns defeitos, mas também para adquirir virtudes. Né? Porque a gente não pode falar só em defeitos, precisamos ver as virtudes também para que nós possamos atingir aí um equilíbrio. Né? Se eu fico somente vendo, analisando os meus defeitos e não percebo as minhas virtudes, isso também não é bom para mim, né? E muitas vezes isso acontece, a gente se pega avaliando os defeitos da gente e a gente pode até se sentir muito culpado, né, por algo que nós fizemos. Mas essa culpa que a gente começa a carregar não nos ajuda em nada. Então, de que forma eu vou conviver com esse defeito, né? Primeiro eu preciso aceitar que ele existe, né? Então, dentro da nossa doutrina, nós dizemos assim, conhece a ti mesmo. Mas por quê? Por que a gente tanto comenta sobre isso? Porque o Livro dos Espíritos traz esse questionamento a respeito das virtudes, né? Então, é a pergunta 919, 919A, está ali no Livro dos Espíritos, capítulo 12, onde fala da perfeição moral. Então, quem tem o Livro dos Espíritos, quem não tem, gente, é bom adquirir, né? Porque ali está a base da nossa doutrina, tem todas as perguntas que a gente possa imaginar, não é? Então, ali no capítulo 12, vem falando sobre a perfeição moral. E qual é a pergunta 919, afinal, né? A pergunta é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O que é que eu vou fazer para me melhorar? Será que tem alguma forma de eu me tornar uma pessoa melhor? Então a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo.
E aí a pergunta continua, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então, tudo bem, alguém disse, conhece-te a ti mesmo, e a gente associa, né? Costumamos associar ao filósofo Sócrates esse conhece-te a ti mesmo, embora aí tenha, se a gente pesquisar, a gente vai ver que tem, assim, algumas pessoas que falam, não é certeza que foi ele. Bom, não importa, né? O que importa para nós é que o Sócrates é citado também na nossa doutrina, né? Logo no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sócrates é citado, Sócrates e Platão, né? Justamente porque ele também valorizava o conhecimento da alma, né? Então ele acreditava que existia a alma, acreditava que a alma era imortal. Então, para a época em que ele viveu, onde se acreditava inclusive em muitos deuses, né? Onde o materialismo era maior, se a gente for pensar aí, né? O quanto o lado material era mais importante para o homem, quanto mais lá atrás na história a gente volta, né? Quanto mais antigo o povo, a gente percebe que é mais materialismo. A época que o Sócrates viveu, para a época dele, ele era um homem diferente, né? Muitos o achavam bem diferente, mas o respeitavam porque ele era muito sábio, né? Então, esse conhece a ti mesmo, a gente associa a ele pelo fato aí também de ele trazer essa reflexão, né? Que ele questionava muito, ele fazia muitas perguntas. Muitas vezes as pessoas até nem sabiam responder muito bem as perguntas que ele fazia. Muitas vezes até se incomodavam com as perguntas que ele fazia. Mas existia uma intenção, né, por trás dessas perguntas, que era fazer o homem refletir. E não apenas repetir um conhecimento, repetir algo que ele aprendeu de alguém, mas que ele fizesse uma reflexão, né? Por que eu penso desse jeito? Onde é que eu aprendi? Né? E começasse a vasculhar o meu pensamento, o meu coração, descobrir que eu tenho capacidade, que eu tenho conhecimento, né? Muitas vezes eu tenho até um conhecimento que eu nem imaginava, né? A gente às vezes se julga até menos, né? Muitas vezes a gente não se julga capaz, mas a vida te coloca numa situação e você percebe que você é capaz de aprender, por que não? Né? Então, estamos falando aí de um homem que não tinha dinheiro para pagar um bom professor, né, na época. Um homem como Sócrates que não escreveu nada. Então, a gente conhece a filosofia dele por causa do Platão, né? E através dos diálogos de Platão, a gente começou a entrar em contato aí com a filosofia de Sócrates. Mas, voltando lá para o nosso Livro dos Espíritos, eles colocam que o meio de se melhorar, né, seria nos conhecermos. Mas de que forma eu posso me conhecer melhor? Então, a gente tem uma mensagem de Santo Agostinho, né? Nosso Evangelho, Livro dos Espíritos, tem muitas mensagens de Santo Agostinho, mas essa daqui é fundamental para nós. Então, é aqui nessa mensagem que o Santo Agostinho nos pede que ao final do dia, quando você for dormir, deita a sua cabeça no travesseiro e se questiona: como foi o meu dia? O que foi que eu fiz hoje? Alguém tem algo contra mim? O que eu poderia melhorar? Né? Então, na resposta, ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força
para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então, nós primeiro precisamos ter essa vontade, né? Precisamos ter vontade, porque se nós dissermos, eu sou assim mesmo, não tem jeito, nada vai mudar, ou como muitas vezes a gente coloca essas frases com relação ao outro, né? Então, ele não vai mudar, ele não tem jeito, nunca vai dar nada certo. Então a gente coloca frases que não nos ajudam, né? Ao contrário. Então, preciso ter vontade de mudar, vontade de melhorar, de me melhorar e também de acreditar que o outro é capaz de melhorar. Não é assim que Jesus nos pede? Para que a gente se coloque no lugar do outro? Então, preciso me dar oportunidade e preciso dar oportunidade para o outro, né? Porque será que nós muitas vezes condenamos aqueles que estão conosco, como se eles não fossem capazes de reparar um erro, de aprender, de se transformar? Porque muitas vezes nós queremos alguém perfeito, né? Um governador perfeito, alguém que nos comande, que seja perfeito, um pai perfeito, uma mãe perfeita. Por que será que nós muitas vezes cobramos a perfeição? Mas essa perfeição existe, né? Então, o que é que eu estou cobrando? Eu estou cobrando algo que não vai existir, que não existe no momento. Que o nosso planeta de provas e expiações, né, aí se transformando numa fase de transição, está evoluindo para a regeneração. Isso nós temos essa convicção, porque em todas as mensagens do Evangelho, nas obras de Kardec, nós ouvimos e aprendemos que o nosso planeta vai evoluir. Mas o momento em que nós vivemos é de reflexão, é de não cobrar tanto, é de refletir mais, de não nos culparmos tanto e de buscar o lado positivo. Porque esse lado positivo precisa aflorar. Eu preciso trazer mais as minhas virtudes que estão escondidas dentro de mim. Eu preciso valorizar mais as virtudes daqueles que estão conosco. E aí a gente fala, a energia do amor. Porque quando nós olhamos com amor aqueles que estão conosco, quando nós nos olhamos com amor, nos perdoando, nos dando oportunidades, nos dando novas chances, é o amor em ação, né? Nós precisamos muito desse amor. E em muitas mensagens, os Espíritos nos pedem que trabalhemos com alegria, que não adianta a gente se fechar, né, no questionamento, na tristeza, na culpa, que ao contrário, nós precisamos trabalhar com alegria, com a confiança no nosso Pai. Então, neste momento, eu não posso compreender tudo o que acontece comigo, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho a alegria, a confiança no meu Pai, em Deus, que me deu essas oportunidades imensas que eu estou tendo, de conviver com as pessoas que estão comigo, de ter tudo o que eu tenho, de aprender com estes que foram colocados ao meu lado. Muitas vezes nós questionamos se aqueles que nos agridem, aqueles que dizem algo que nós não gostamos, se eles realmente estão nos ajudando em alguma coisa, não é? Então, André Luiz, no livrinho Sinal Verde, vocês devem conhecer o Sinal Verde. Sinal Verde é um livrinho maravilhoso, principalmente quem não gosta de ler, porque as mensagens são curtinhas, né? Mas é um bom presente e um bom livro de leitura, até antes do nosso Evangelho, né? Então tem ali no Sinal Verde de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, item 13, antagonistas. Olha o que André Luiz nos fala. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então, a gente percebe que muitas vezes a única pessoa que vai falar alguma coisa, que vai ter coragem de dizer algo pra gente que ninguém tem, é aquele opositor, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que
nos maltrata. Nem sempre é porque ela não gosta da gente, né? Muitas vezes é porque ela está com algum outro problema e naquele momento ela está nervosa, irritada, né? Isso acontece. Enfim, quando um opositor, entre aspas, né, gente? Porque seria muito bom se nós disséssemos que não temos inimigos, né? Mas temos aí dificuldades com algumas pessoas do nosso convívio. Essas pessoas vão te falar muitas coisas que talvez os seus amigos, as pessoas queridas nunca te digam. Então o André Luiz pede que a gente preste atenção também nesses comentários. Não para que a gente se sinta inferior, para que a gente se sinta mal, mas que a gente avalie, né? Que a gente aproveite esse comentário para se questionar. Bom, ele disse que eu nunca tenho paciência. Será que eu não tenho mesmo? Então eu passo a observar que eu sou uma pessoa muito impaciente e eu preciso trabalhar aquele lado em mim, não é? Quando a gente fala da paciência, é só um dos itens, né? A gente sabe que tem aí muitos outros que a gente poderia estar falando, né? O nosso orgulho, por exemplo, né? Quando nós não conseguimos ouvir uma opinião diferente da nossa, ou o nosso personalismo. Muitas vezes nós achamos que a nossa ideia é a melhor. Então ninguém pode nos contrariar, ninguém pode pensar diferente, porque essa pessoa estaria errada, né? Aí quem está certo e quem está errado? Então há divergências, diferenças de opiniões, nós precisamos compreender e aceitar, não é? Esse ano passado, de 2020, este ano que entrou, nós estamos convivendo com as pessoas de uma forma diferente, não é? Então, no nosso lar, estão aqueles espíritos com os quais nós pedimos para nascer. Espíritos que têm personalidade diferente, muitas vezes são os nossos opositores, aqueles que estão na nossa família, mas a gente se questiona, por que é que a gente está convivendo com esses espíritos? Por que é que a gente está ali naquela casa, ali com aquela família, e existe então um motivo, não é? Então nós sabemos que estamos com as pessoas certas, no lar certo, estamos trabalhando também com aqueles espíritos necessários para a nossa evolução. Então nossa pergunta é, o que eu estou fazendo nessa família? O que eu estou fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo convivendo nesse grupo? O que é que eu tenho que aprender? Né? Então, relembrando, mais uma vez, Luiz Sérgio dizia assim, Luiz Sérgio é um espírito que psicografou O Mundo que Eu Encontrei, Consciência, muitos livros, principalmente para jovens, né? Mas tem um comentário dele, onde ele nos alerta assim, que quanto mais nós procuramos a perfeição no outro, mais nós nos distanciamos de nós. Então muitas vezes nós perdemos o nosso tempo questionando, avaliando, criticando, apontando o dedo para aqueles que estão ao nosso redor, como se nós fôssemos grandes juízes, né? E a gente sabe que a justiça divina existe e que Deus está cuidando de todos, né? Não castigando, porque sabemos que não existe castigo, mas pelas leis de Deus nós respondemos por aquilo que fazemos, porque tudo é consequência de algum ato nosso. Então tudo o que acontece é consequência de algo que eu fiz. Mas nós não precisamos fazer a justiça com as próprias mãos, né? Então precisamos sim buscar serenidade, para que nestes momentos de divergências, diferença de opiniões, nessas divergências que nós temos em nossa casa, com os nossos amigos, nos grupos em que nós vivemos, que nós possamos ser aqueles que levam serenidade, que levam tranquilidade, e não aqueles que estão colocando ali lenha na fogueira, né? E muitas vezes a gente se vê nessa situação. Olha, eu estou colocando lenha na fogueira, então eu vi que está acontecendo um conflito, o que eu vou fazer? Vou ajudar para que aquele conflito continue existindo? Ou eu posso levar a paz, a tranquilidade? E nós sabemos também que quando nós estamos serenos e tranquilos, nós pensamos
melhor, né? Tem uma historinha que se conta que o dono de uma fazenda perdeu o relógio ali no celeiro e chamou, era um relógio de ouro muito importante, e convidou lá todos os funcionários da fazenda, convidou, né, gente? Convidou e vamos lá, ajudar a procurar o relógio. Esse relógio é muito importante. Todo mundo entrou no celeiro, passaram o dia todo procurando o relógio. E ao final do dia todo mundo desistiu, né? Porque é impossível achar um relógio ali num celeiro, né? Um objeto tão pequeno. E todos eles começaram a ir embora quando um jovenzinho, um menino, chegou, se aproximou. Posso ajudar? Ah, pode. Ah, mas ninguém botou fé no menino, né? Porque se ninguém conseguiu o dia inteiro, o dia todo procurando relógio e ninguém achou, por que aquele menino ia encontrar? Então o menino entrou, passou um tempo lá, daqui a pouco sai o menino com o relógio na mão. E ninguém acreditava, né? Aí o dono da fazenda, como é que você conseguiu encontrar um relógio, não é? Todos eles passaram o dia todo ali e não encontraram. E o menino simplesmente responde que ele entrou, sentou e ficou em silêncio. Tranquilamente, sentado, ele escutou o barulhinho dos ponteiros do relógio. E pelo som do relógio ele localizou, né? Então ele encontrou o relógio porque ele estava sereno, tranquilo, em silêncio. E a única forma de nós realmente entrarmos em conexão com os nossos mentores, não é? Termos boas ideias, é buscar essa serenidade. Porque enquanto a nossa mente está na turbulência, e é isso que nós precisamos aí estar prestando atenção, né? Muitas vezes nós entramos sem querer nessa turbulência, nós possamos ver antes. Quando nós entramos nessa confusão, muitas vezes nós perdemos o equilíbrio, não é? Eles têm algum comentário, algo que... Não? Não. Então nós vamos continuar aqui. O nosso evangelho coloca ali: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das suas más inclinações. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas você não é espírita? Aí a gente olha para a pessoa assim, pois é, né? Eu sou espírita, mas eu não sou perfeito, não é? Então, a gente recebe, sim, algumas críticas, muitas vezes, porque nós espíritas estamos sempre falando do amor, da serenidade, da caridade, não é? Mas o que é ser espírita? O ser espírita é ser perfeito? Quem é perfeito, como a gente já comentou? Nenhum de nós, né? Somente Deus, nosso Pai. Então, o que é valorizado dentro da doutrina? O esforço que nós fazemos. Quanto mais nós nos esforçamos, melhor, né? Então, o contrário desse esforço seria nós nos acomodarmos, né? Nós vamos falar assim, não adianta nada, não preciso, isso não vai mudar nada. Porque quando nós nos esforçamos, nós não temos esse pensamento, não é? Então, eu começo a me esforçar, sei que vou errar ainda muitas vezes, né? Muitas vezes nós entramos em contato com algum defeito que muitas vezes nem sabíamos que ele existia, porque a vida nos coloca em situações em que nós reagimos de uma tal forma e nem a gente acreditava que era capaz, né? Então a gente pensa, poxa, por que eu tive aquela reação? Então, de alguma forma eu estava com aquilo no meu coração, né? De alguma forma aquilo fazia parte de mim. E aí cabe a nós não nos entristecer, mas fazer uma reflexão, né? Então agora, a partir deste conhecimento, a partir desta visão que eu tive, o que é que eu vou fazer com isso? Então vou procurar me esforçar, vou procurar dominar isso, né? Vou procurar não repetir. Quantas vezes eu vou ter que me esforçar? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder, não é? Esse esforço é constante. Então, vem vindo de outras encarnações,
ele nasceu conosco desde criança, né? Nós estamos aí desde criança apresentando certos defeitos, da importância da educação, né? Dos pais que estão ali com aquela criança percebendo, por exemplo, que a criança é egoísta, então vamos incentivar a criança a não ser egoísta, não é? A criança é agressiva, então vamos incentivar, vamos tratar aquela agressividade para que ela não seja agressiva, né? Isso começa já na nossa infância. Nós passamos a vida toda tentando, buscando essa reforma íntima, não é? Em muitas religiões pode ter um nome diferente, mas esse esforço pela mudança, para se modificar para melhor, ele acontece. A gente vê em todas as religiões, não é? E ele segue conosco, porque aquilo que nós conquistamos nessa encarnação, nós vamos levar para as próximas, né? Então, algumas pessoas pensam assim, mas essa vida eu me esforcei tanto, lutei tanto para conseguir tudo que eu consegui, aí eu vou morrer, vou desencarnar, vou perder tudo, porque no plano espiritual não levo nada, né? Aí na próxima vida venho e começo tudo de novo. Vou na escola, na infância, passo pela infância, juventude, né? Mas não é bem assim, né? Não é tudo de novo. Aparentemente é tudo de novo. Na verdade, o teu espírito está trazendo ali conquistas que vão tornar mais fácil aquele aprendizado. Então é aquela criança, por exemplo, que na escola ela tira notas muito boas porque ela compreende muito bem aquela matéria. É como se em algum momento do passado ela já tivesse estudado. Não é a primeira vez que ela está estudando, né? Então, nós não perdemos esse conhecimento. Nós temos no nosso espírito muitos talentos. Alguns ficam aí adormecidos conforme o nosso planejamento na Terra, né? Então, às vezes a gente fala, eu gostaria tanto de saber cantar, né? De cantar de uma forma maravilhosa, de ter uma voz maravilhosa, mas não consigo. Não. Você pode se educar, né? Você pode entrar no coral, pode buscar um professor, né? Por que nós nos colocamos essas limitações? Mas essa vontade pode estar relacionada a um outro momento que você viveu, em outra existência, onde você realmente cantava. Talvez nessa encarnação teu objetivo não seja a música, seja um outro, se você tenha outras tarefas. Então talvez por isso o teu foco, né, o teu conhecimento já vai ser outro, né? Você já vai se dedicar a outras atividades. Mas isso não quer dizer que você não traz consigo no seu espírito um grande conhecimento, né, de outras existências. E uma das coisas bem bacanas que a gente gosta de observar é que aquelas pessoas batalhadoras, aquelas pessoas que lutam, né, poxa, eu não consegui ainda atingir os meus objetivos, mas eu me tornei uma pessoa batalhadora, uma pessoa que vai atrás, que tenta, que luta. Essa é uma característica que você não perde. Então você desencarna e na sua próxima encarnação você nasce assim, você traz essa tua energia, essa tua vontade de correr atrás, de conquistar, e isso te ajuda a caminhar, né? E ao mesmo tempo, se não trabalharmos lá o nosso lado da tristeza, do desânimo, né? Da preguiça, se nós deixarmos esse lado aí tomar conta de nós, né? Um dia nós vamos ter que vencer tudo isso aí. Então, que nós possamos trabalhar o nosso otimismo, a nossa serenidade, a nossa confiança em nosso Pai. Será que pela dor, pelos problemas que nós vivemos, nós estamos aprendendo? Sabemos, né, que no planeta de provas e expiações a dor ainda é necessária. Pela dor e pelo sofrimento nós aprendemos, e aprendemos muito, né? Porque depois de passar por uma doença, por uma situação difícil, nós percebemos que nós nos transformamos, né? Que alguma coisa, algumas coisas que eram muito importantes para nós antes, já deixam de ser, né? Nós nos tornamos menos materialistas. Porque na hora da doença, do problema, que diferença faz para nós todos os bens materiais que nós temos? Não é?
Na hora que chega uma ameaça de um vírus, de um problema de saúde, né? Um vírus como esse que nós passamos, que não respeita poder aquisitivo, que não respeita classe social, qualquer pessoa está sujeita, não é? Então, olha o grande ensinamento. O que é que eu preciso aprender? Menos materialismo, né? Mais confiança no Pai, porque a nossa vida aqui é passageira. Nós sabemos que estamos de passagem, que a verdadeira vida não é essa. Aqueles que já partiram estão lá melhor que nós, não é? Estão lá com os seus familiares, estão lá aprendendo, estudando, trabalhando e estão bem, sendo cuidados por Deus, nosso Pai. Ou Deus é pai de um e não é pai do outro, é pai de todos nós, não é? Então todos nós, aquele filho que está distante, aquele parente que desencarnou, todos eles estão sendo bem cuidados, porque o amor de Deus por nós é infinito. A gente não é capaz de imaginar o tamanho do amor de Deus por nós, né? Que está sempre cuidando de nós, está sempre nos dando grandes oportunidades. Então, nós realmente aprendemos com todas as dificuldades que nós vivemos, mas porque faz parte ainda do nosso processo evolutivo. À medida em que o nosso planeta evolui, que nós evoluímos, a situação se modifica, né? A gente não precisa passar por tantas dificuldades, mesmo porque estamos hoje respondendo por consequências de algo que já fizemos. Se hoje aproveitarmos para plantar nossas boas sementes, vamos modificando o nosso futuro, não é? Então hoje eu me esforço para dominar certos defeitos que eu tenho, então estou ali cuidando bem do meu jardim, né? Como se no meu jardim tivesse ali muitas ervas daninhas, eu vou retirando, tiro um pouquinho do meu orgulho, tiro um pouquinho do meu egoísmo, da minha vaidade, e vou cuidando para que as boas sementes da bondade, da caridade, da paciência, do amor, que essas sementes possam ir ali germinando, né? Para que um dia lá na frente eu tenha um belo jardim. Nós entendemos que esse é um trabalho, né? Reforma íntima não é uma tarefa simples e nem momentânea, que ela é contínua, né? Que nós vamos sempre estar pensando e fazendo essa reforma. Quando nós iniciamos o ano de 2021, muitos de nós pensamos aí, eu vou mudar alguma coisa na minha casa, né? Ou eu vou pintar uma parede, ou vou modificar os móveis, ou comprar uma plantinha nova. Então a gente sempre modifica alguma coisa, né? É muito do nosso eu, de nós querer transformar, querer mudar algo. Que nós possamos estar pensando nesse algo na nossa alma, no nosso interior, né? De que forma eu posso mudar, eu posso me tornar uma pessoa melhor? Com certeza no convívio com as pessoas que nós estamos, que Deus coloca no nosso caminho, porque ninguém está ao nosso redor em vão, sempre existe um motivo, né, para aquelas pessoas estarem conosco. Vamos observar o que é que nós temos que aprender com essas pessoas. Joana de Ângeli nos traz uma mensagem que se chama Reforma Íntima. Nós não vamos ler a mensagem toda, mas alguns pontos interessam para a gente observar. Então ela diz assim, que ninguém foge aos desafios da vida, todos nós vamos enfrentar os desafios, que esses desafios são formas de nos avaliar, nós nos avaliamos através destes desafios, mas que justamente enfrentando esses desafios é que nós vamos chegando à sensação de paz e de felicidade, de dever cumprido, né? Estou fazendo a minha lição de casa. Os parentes difíceis, os amigos ingratos, companheiros que nos trazem dificuldades, eles não estão ali por acaso, né? Eles fazem parte aí do nosso plano reencarnacionista.
Cada um se movimenta no mundo, no campo onde as possibilidades melhores estão colocadas para o seu crescimento. Lograrás vencer a violência interior que te propele para o mal, se perseverares na luta. Persevera. Sempre que surge a oportunidade, faz o bem, por mais insignificante que te pareça. Faz o bem. Gera o momento de ser útil. Para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe possibilita conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se, sem cansaço. Toda ascensão existe esforço, adaptação e sacrifício. Às vezes a gente tem aí que se adaptar, né, à situação, mas continuar a luta. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Muitas vezes vamos cair, mas vamos nos reerguer e vamos em frente. Trabalha interiormente, vencendo o limite e o obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. Temos muito ainda o que aprender, não é? Nós não temos todo o conhecimento, estamos sempre aprendendo. E é importante que a gente se coloque com essa humildade. Nós não temos a suprema sabedoria, né? Nós temos muito o que aprender ainda. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque anelas e a felicidade que desejas. Então, é através dessa busca da reforma íntima, da nossa melhora, que nós vamos sentir aquela sensação, aquele dever cumprido, né? Eu estou cumprindo o meu dever. Bom, a gente vai dar alguns recadinhos para vocês, né? Nossa casa trabalha e fornece cestas básicas para algumas famílias. A procura pelas cestas aumentou, então nós precisamos muito da ajuda de vocês. Os itens da cesta básica, vocês podem estar vendo lá na página do Facebook, aqui na página do Facebook, na página Fraternidade do Amor. São os itens comuns, né, da cesta básica. Quem tiver dúvida, entre em contato pelo WhatsApp da Fraternidade. Tá tudo lá na página da gente, viu, gente? Vocês que não seguem, procurem seguir também o Facebook, quem só segue lá no Instagram, porque ali no Facebook tem mais informações sobre a nossa casa. Esse sábado e o próximo sábado a casa não vai estar funcionando, vai estar fechada. Então, que dia que você tem de opção? Você tem terça, quarta e quinta. Terça, 14 horas e 18. Quarta, às 18. Quinta, 14 e 18. Nós vamos já dando as nossas boas-vindas para os alunos que vão iniciar conosco aí. Dia 1º de fevereiro tem uma turma de aprendizes do Evangelho, né? Que estão entrando para estudar conosco. Dando, então, as nossas boas-vindas a todos vocês. Quem quiser mais informação sobre as escolas, quiser estudar com a gente, o conhecimento a gente não perde, né? É eterno. Quem quiser estudar com a gente, procure entrar em contato, né? Qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? A gente agradece a todos aqueles que têm doado os alimentos para cestas e têm feito as doações para a nossa casa. Então, nós vamos nos preparando agora para a vibração final. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos procurando neste momento unir os nossos pensamentos na figura do nosso Mestre Jesus. E nós desejamos que esses espíritos amigos possam estar recolhendo as nossas vibrações de paz, de amor. Nós desejamos a paz no mundo, a paz no nosso Brasil, a paz em todas as religiões. Nós vamos pedindo por todas as famílias que estão em busca de um trabalho, de uma cura, por todos os doentes em hospitais, casas de saúde, por todos os médicos, por todos os cientistas que estão aí buscando a cura das doenças. Pedimos
por todos aqueles envolvidos com o vírus da Covid, por todos os nomes que estão aqui no Instagram, no Facebook, que cada um receba a visita de Dr. Bezerra de Menezes com os seus enfermeiros, fluidificando águas, alimentos, levando esperança, coragem, fortalecendo a sua fé. Vamos pedindo pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, por todas as casas de oração, por todos os trabalhadores do bem. Vibramos pela fraternidade do amor, pela nossa casa, por todos os seus dirigentes, trabalhadores, por todos os assistidos, nos pedindo que a nossa casa seja envolvida em muita luz. E vamos deixando vibrações para que o plano espiritual leve onde for necessário. E agora vamos levantar os nossos braços para que possamos recarregar as nossas energias. Nos recarregando os nossos chakras, coronário, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. É o suficiente, podemos baixar os nossos braços, convidando mais uma vez o nosso anjo da guarda, a equipe de Bezerra, para que façam a fluidificação de nossas águas, colocando ali o remedinho necessário para cada um de nós. E vamos encerrando juntos, com a oração de São Francisco. Senhor, faça de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa oração sirva para nós de reflexão, né? Que nós possamos estar lembrando aí do nosso irmão Francisco, que fez uma escolha na vida dele, né? Que foi servir aos necessitados, de servir a Jesus, de praticar a caridade, de pensar no próximo. E nós sabemos que através da caridade, do trabalho em prol do próximo, é que nós nos reformamos, que nós nos melhoramos. Graças a Deus, uma boa noite a todos, muita paz no lar de todos e no coração. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus.